Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais uma edição do programa Argumento. A Câmara dos Deputados aprovou a PEC das prerrogativas, que exige autorização prévia do Congresso Nacional para processar parlamentares em ações penais. A PEC também limita prisões e amplia o foro privilegiado. A proposta já foi aprovada em 2 turnos pela Câmara dos Deputados e será analisada agora pelo Senado Federal. Aqui comigo no estúdio está o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, que vai comentar um pouco sobre esse tema aqui conosco. Senador, muito obrigada pela sua presença. Eu já queria começar perguntando ao senhor o seguinte: quem é contra a proposta diz que ela acaba fazendo uma blindagem em relação aos parlamentares, caso eles cometam crimes. E quem é a favor diz que ela protege os parlamentares contra eventuais abusos de poder, inclusive. Queria que o senhor falasse qual é a sua opinião sobre essa proposta. Em primeiro lugar, uma honra estar novamente aqui, Carlinha, minha conterrânea, viu? Cearense. Mas para dizer o seguinte, se perdeu uma grande oportunidade, né? Talvez na ânsia de blindar mesmo, por isso que ela é batizada, PEC das prerrogativas, mas também muitos chamam de PEC da blindagem. Eu não discuto, porque da forma como foi construído o texto é ruim para a sociedade. Que mensagem a gente está passando para a sociedade brasileira que quer transparência, né? Então a Câmara, no afã de fazer algo correto, o espírito, já que tem uma invasão muito grande da Suprema Corte no Brasil, aqui dentro do Parlamento, né, por causa do que não houve ainda o fim do foro privilegiado, os processos nas mãos dos ministros do Supremo, de parlamentares, de correligionários, faz com que existe uma trava, né, da corrupção, da impunidade, que é o foro privilegiado. Então, podendo-se fazer o fim do foro, que já foi aprovado pelo Senado, por unanimidade, o PEC do senador Álvaro Dias, simplesmente se faz o inverso. Se coloca uma ampliação do foro, porque estão colocando, acredite se quiser, uma PEC essa PEC vai beneficiar também com foro privilegiado os presidentes de partido. Então você imagina o troca-troca que isso aí pode acontecer para blindar um, blindar outro. Presidente de partido que não teve um voto, nem meu, nem seu, nem de quem está nos assistindo. Fora isso, tem o segredismo, né? Ou seja, o parlamentar vai se esconder ali atrás, não vai estudar, não precisa estudar para justificar seu voto. A crise de representatividade aumenta porque ele não vai dizer para o seu eleitor o que é que ele pensa, se está de acordo com o que ele se comprometeu para os seus eleitores. E a gente está vendo algo surreal acontecer no Brasil, que é uma blindagem a acontecer. E aí fica aquela pergunta: e os pedófilos? E os estupradores? E os assassinos? E os corruptos? Como é que vão ficar dentro dessa oportunidade aí que vão ter? Eu acho que vai ter até uma migração maior do que talvez já exista do crime organizado para dentro do Congresso Nacional. Então isso é uma vergonha, né? Eu voto contra, anunciei já no plenário meu voto contra, ontem mesmo, quando vi esse texto. E eu espero, sinceramente, é indefensável que o Senado sequer analise isso. E eu fiquei até feliz com o presidente da CCJ hoje, Otto Alencar, dizendo que essa PEC deve ser enterrada aqui na casa. Pois é, o presidente da Câmara, ele disse que, na verdade, essa PEC retomou o texto constitucional de 88, e aí tem uma análise que foi feita que de 88 a 2001, quando esse texto era assim, quando essa era a regra, que em torno de 250 parlamentares que foi feita essa solicitação, apenas uma autorização foi concedida para que um parlamentar fosse processado pelo Supremo Tribunal Federal. Aí a minha pergunta para o senhor é o seguinte: isso aumenta a sensação de impunidade? No meu ponto de vista, sim. Né? Como eu reitero aqui, o espírito era importante do início. O quê? Garantir a imunidade parlamentar no sentido até da liberdade de expressão. Porque hoje o artigo 53, por quaisquer, está bem claro lá, palavras, votos e opiniões dos parlamentares, hoje não está sendo respeitada. Nós temos hoje deputados que estão indiciados pela Polícia Federal por uma fala na tribuna, né? Nós temos muitos parlamentares que pensam 2 vezes em falar algo da tribuna do Senado, e a gente ouve os colegas.
né, devido a uma caçada implacável que a gente está vendo, especialmente no dia de hoje. Amanhã pode ser diferente, mas nos tempos atuais, à direita, aos conservadores. Amanhã pode ser à esquerda, né? Então, isso não é bom para a democracia. E se perdeu, acho que na ânsia de se blindar, e a gente vê as digitais do Centrão nessa proposta, e eu me preocupo muito com essa falta de transparência. Não é bom para a sociedade, não tem como a gente votar a favor, e eu espero que o bom senso prevaleça na casa. A gente já está tão apartado da sociedade brasileira, né? O Congresso Nacional, tantas críticas, crise de representatividade, as pessoas reclamando do Congresso, né? Cada vez mais caindo a avaliação positiva da casa, e isso colabora para um sentimento negativo da população perante o Congresso Nacional. Se o Senado enterrar essa proposta ou rejeitá-la, né, eu acho que até na CCJ logo, e eu acho que isso, de uma certa forma, traz uma valorização para o Senado da República do Brasil, que é uma casa de gente experiente. Pois é, eu queria que o senhor fizesse essa análise. O senhor acha que aqui vai ser bem diferente? Porque lá foi aprovado com votos tanto da oposição quanto do governo. Tem o Centrão, mas tem oposição e governo também. Aqui o senhor acha que vai ser diferente? O Partido Novo, diga-se de passagem, eu faço parte do Partido Novo, e é fato, foi quem fez aquele destaque, que foi aprovado por 12 votos apenas, no universo de 513, foi aprovado por 12 votos a diferença, para que desse transparência à questão da admissibilidade, né, do processamento de parlamentares por parte da Câmara. Que não fosse um voto secreto. Que não fosse voto secreto, né, porque aí, puxa vida. Mas hoje, numa emenda aglutinativa, né, trouxeram de volta esse texto. Então se complica a Câmara dos Deputados, no meu modo de entender. Respeito quem pensa diferente, mas eu acredito que no Senado ele vai encontrar muita dificuldade. Eu estava conversando agora há pouco com os senadores no plenário, no pequeno expediente, e ali quem estava tinha uns 10 ali, e todos eram contra, e de diversos partidos. Então, eu acho que a pressão é grande, né, por interesses de blindagem mesmo, e eu acredito que aqui no Senado vai prevalecer o bom senso. Eu vou votar contra, e a população está chegando junto. Uma outra questão, além da questão do voto secreto, tem 90 dias para julgar, e tem também prisão só em flagrante de crime inafiançável. Isso é também uma questão para o senhor? Eu vejo que sim. Eu acredito que a gente não pode ter a sensação de impunidade, né? Eu repito, esses grupos... hoje nós temos um delegado, ex-diretor-geral da Polícia Federal, que foi assassinado brutalmente aqui no Brasil, né? E fica a minha solidariedade ao doutor Rui. Inclusive tem uma proposta do senador Sérgio Moro muito importante no sentido de ampliar a proteção para essas pessoas que deram suas vidas para proteger a sociedade e que depois se aposentam e perdem a sua proteção. Precisa ter, né? E a gente vê que isso pode ser um chamativo para o crime organizado. Já tem mapeamentos, né, a nível nacional, que facções criminosas já têm aí vários políticos no mapa já eleitos com mandatos. E isso vai dar ainda uma guarida maior para que essas pessoas se sintam estimuladas a vir. Eu acredito que o remédio, a dose foi errada, né? Diz aqui que o remédio ou ele pode ser amargo pela dose maior, pode se perder, e eu acho que se perdeu nessa PEC. Porque o que eles argumentam é que é uma resposta para o avanço do Supremo Tribunal Federal. Sim. Em casos, né, principalmente em relação a decisões em relação aos parlamentares. Você acha que não é dessa forma, então, que se responde a isso? Não, eu acho que como se responde é o fim do foro privilegiado. É você tirar das mãos dos ministros do Supremo qualquer processo que tenha parlamentar e ir para as instâncias, né? O Brasil tem um número, é o campeão mundial de pessoas com foro privilegiado, e está incluindo deputado estadual, e está incluindo presidente de partido. Então, nós estamos indo no efeito contrário do que se quer, do que o brasileiro quer, que é não ter privilégio para político
ter o seu mandato blindado. Não, o político, ele precisa passar pela primeira instância, pela segunda instância, né? E a gente já aprovou no Senado Federal isso há 7 anos, e eu espero que essa seja a proposta que a gente resgate e delibere aqui para fugir desses abusos que existem do Supremo Tribunal Federal em cima das prerrogativas. Isso sim vai continuar sendo um problema, porque essa proposta, se Deus quiser, nós vamos enterrar. Senador, mais uma vez, obrigada pela sua presença e bom trabalho para o senhor. Para vocês também, tudo de bom. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site senado.leg.br/TV ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento.